muito boa noite, meu povo. Mais uma quarta-feira aqui no Tá Na Hora Santa Catarina. Muito obrigada pela sua audiência, pela sua companhia. A gente pede licença para entrar no seu lar. Você já chegou do trabalho? Tá ainda no transporte público, voltando para casa? Tá na fila? Como é que você está? Você está bem? Como é que foi? Quero saber como é que foi o seu dia, porque por aqui foi corrido, viu? A nossa redação inteira corrida com as informações, muitas informações hoje para você ir de casa aqui no Tá Na Hora Santa Catarina. Gravei mais um episódio do Tá Na Hora de Correr. Corri a tarde toda e tô aqui, ó, para apresentar esse jornal junto com você. E claro, você que está em casa, você que está precisando de uma imagem poética para melhorar o seu dia, vou abrir a janela do estado com esse pôr do sol lindíssimo em Navegantes. O universo é lindo demais, né? Agora com o pessoal aí publicando a outra face da lua, a gente tem descoberto tantas coisas lá fora, mas a nossa vida aqui na Terra é tão bonita também, né, gente? Que pôr do sol maravilhoso, Santa Catarina, Navegantes, 28 graus por lá. E claro, preciso me reunir ao meu parceiro Thiago Pires. Thiago Pires está no continente. Vem comigo que eu vou chegar até ele. Thiago, comecei agora o nosso Tá Na Hora Santa Catarina com um pôr do sol lindíssimo para poder estimular o pessoal de casa, né? Aquela poesia do universo. E eu sei que você também vai trazer muita informação importante. Hoje o dia foi corrido para mim, para você também foi? Foi, Julião. Foi quando tem notícia e informação, sempre é corrido. Boa noite para você, boa noite para toda a Santa e Bela Catarina. Que bom saber que você tá ligado com a gente aqui no Tá Na Hora Santa Catarina. É um prazer enorme, viu? E a gente trabalha para isso, né? É para informar, é para comunicar. Hoje eu tô aqui no Parque de Coqueiros, viu? Vou mostrar um pouquinho para vocês antes da gente trazer as informações. 35 mil metros quadrados de muita arborização, playgrounds, toda a pista para corrida, caminhada, muita gente nesse momento aproveitando esse calor. Eu vinha para cá agora, passamos pelo termômetro, 29 graus em um e 30 graus no outro, ou seja, calor nesse momento e o pessoal, claro, aproveitando tudo por aqui. O nosso boa noite de hoje e a informação de hoje vai ser trazida daqui, direto do Parque de Coqueiros, aqui, é claro, no bairro Coqueiros, em Florianópolis. E claro, daqui a pouquinho a gente retorna com todas essas informações direto aqui do continente. Julia. Coisa linda, Thiago. 29 graus, pessoal. Eu quero outono, eu quero inverno. Já cansou pra mim. Daqui a pouquinho a gente vai de novo com o Thiaguinho, que tem muita informação do continente pra você ir de casa. Mas antes, a gente vai falar de saneamento. O Tá Na Hora Santa Catarina recebeu o relato de um telespectador insatisfeito com a situação da rua Walter de Bona Castelã, no loteamento Jardim Anchieta, bairro Córrego Grande, aqui na capital. De acordo com o relato, a rede de esgoto foi feita há mais de 10 anos e até hoje a comunidade não tem autorização para fazer ligação. Em contrapartida, quando chove, a rede transborda esgoto a céu aberto. Nós fomos lá, fomos atrás de respostas para entender essa situação e quem traz agora mais detalhes ao vivo é a nossa querida Érica Garda. Érica, muito boa noite. Opa! Érica está chegando aqui com a gente. Érica, muito boa noite. Você que foi atrás para saber melhor sobre essa denúncia, né, do Córrego Grande. A comunidade nos procura pelo WhatsApp, pelo Instagram. E a gente vai tentando saber o que está acontecendo. Ó, daqui a pouquinho a Érica vai voltar aqui com a gente, porque ela tá lá, foi conversar com a comunidade e ela vai trazer mais informações pra gente. A Érica tá pronta, pessoal? A Érica está prontíssima. E eu quero saber, Érica, o que está acontecendo por aí. Chega aqui no Tá Na Hora Santa Catarina. Oi, Júlia, boa noite para ti e para todos os nossos amigos de casa. Olha, é uma situação muito complicada. Inclusive, daqui a pouquinho a gente vai mostrar imagens. Agora, a situação aqui até que não está das piores, mas quando chove, a situação realmente é muito triste. Aqui comigo, ao meu lado, está a dona Lenilda, o seu Miguel, também, que são moradores, moram aqui já há mais de 40 anos. E é uma situação que se repete todos os dias. Quando chove, tudo fica pior ainda. Dona Lenilda, a senhora já mora aqui há muito tempo. 38 anos. Isso. Vocês me comentaram que a prefeitura veio até aqui, fez a questão da tubulação dos canos, mas não ativou a rede de esgoto. E é bem na frente da casa da senhora que fica esse ponto de esgoto. A senhora tem que manter as janelas fechadas, né, dona Lenilda? Boa noite. Boa noite, querida. Tem que ficar todo fechado, não pode abrir nada, que o cheiro é terrível. E como é que é essa situação para a senhora morando há tanto tempo aqui? Olha, é bem difícil, né? Só que nós procuramos ajuda e ninguém faz nada. Nem a prefeitura, nem a Casan, ninguém resolve. Seu Miguel, o senhor também já mora há muitos anos aqui, como me comentava anteriormente, né? Como é que fica essa situação para vocês? Pelo que eu entendi, a prefeitura veio, tentou fazer algumas coisas, mas a rede de esgoto não foi ativada. Quando chove, tudo piora. Sim.
Eu sou morador aqui há 45 anos. Né? Há 10 anos atrás, a Casan esteve aqui no bairro, fez a instalação das redes de esgotos, só que não houve a determinação que as casas ligassem nessa rede. Então, há 10 anos foi colocado, né? E não há esse compromisso, né, da Casan com os moradores desse bairro para que a rede de esgoto realmente funcione. E aí o que funciona é que o pessoal tem que tirar dinheiro do próprio bolso para ter a questão da fossa em cada residência. Exatamente. Então, todo mundo aqui tem fossa, né, e é sumidouro, né? Então arca com esses gastos, né, com essa despesa. Né? Até legal para falar, porque muitas pessoas que estão em casa não vivem essa realidade, felizmente. Mas quanto se gasta aí, em média? Olha, a faixa de R$2.000 aí. Que muitas vezes é mais do que um salário mínimo, né? É bastante dinheiro. Sim, exatamente. E, dona Lenilda, a senhora me comentava que aqui próximo à sua casa tem outras duas questões, que é um matagal que está bem alto, tem até a questão de possibilidade de dengue, muitas vezes a gente não sabe, e um riacho que a prefeitura também não apareceu mais para limpar. Vou pedir só para a senhora dar um passinho para cá. Sim, eu tenho o rio aqui do lado da minha casa, né? Toda vez que chove, a maioria das vezes ele transborda e o prefeito não faz nada. A prefeitura, ninguém faz nada. E é muito mosquito aqui, né? E tá um matagal aqui, né? Nem a Concap, ninguém faz nada para... E fica o desespero toda vez que chove, porque a situação vai piorar. Ah, sim, eu fico nervosa cada vez que chove, porque eu fico com medo que entre água. E deixa agora até eu dar esclarecimento para os moradores, porque a Casan nos mandou um posicionamento. Então, eles falam que os moradores do Jardim Anchieta não têm a autorização para ligação à rede coletora e que as ligações irregulares, então, podem causar o extravasamento da rede inoperante. Eles ainda informaram que atuam juntamente à prefeitura, que é responsável pela fiscalização, para tentar resolver esse problema. Eles falam também que são feitas manobras para desobstruir a rede causada por ligações que seriam irregulares. Enquanto ao fato da rede não estar operando, eles falaram que é dever do consumidor manter o seu sistema individual de tratamento ativo, conforme determina a legislação vigente. Quando a rede coletora estiver apta, os consumidores vão receber o aviso de autorização nas suas faturas, então, da conta de água. E que esse início deve estar previsto em 2027, numa obra que supera aí os 240 milhões de reais. Seu Miguel, o que fica para vocês com esse posicionamento da Casan? Mais 2 anos aguardando. Eu acho que é um descaso, né, com a população aqui, com os moradores aqui do bairro, né? Nós estamos há 10 anos esperando por uma solução. E agora a senhora está dando essa notícia que a Casan determina que só daqui a 2 anos. Quer dizer, então fica difícil, né? É uma situação muito complicada. A gente vai aguardar aqui junto com os moradores. A gente espera que tenha uma breve solução, que a gente possa voltar para mostrar já essa rede de esgoto em pleno funcionamento. Eu volto com vocês no estúdio e a gente vai seguir acompanhando a situação. Obrigada, Érica, pelas informações. Pode dizer aí para os moradores, para a comunidade, que a gente vai estar acompanhando junto com eles, porque é isso que a gente faz, a gente vai para cobrar e a gente retorna, se necessário, para mostrar como tá, se houve mudança ou se não. A gente vai estar aqui cobrando junto com você. Obrigada, Érica. Daqui a pouquinho a gente volta com a Érica Garda aqui no nosso Tá Na Hora Santa Catarina. Agora, a Prefeitura de São José realizou uma obra emergencial para recuperar a cabeceira de uma ponte na rua Adelino Joaquim dos Santos, no bairro Colônia Santana, localizada no limite entre os municípios de Palhoça, São Pedro de Alcântara e Santo Amaro da Imperatriz, depois do desmoronamento causado pelas fortes chuvas dessa terça-feira. O aumento do nível do riacho Pagará é o nome do riacho. O aumento do nível dele comprometeu a estrutura da ponte, dificultando a passagem de veículos. Em menos de 24 horas, equipes atuaram com maquinário pesado, aplicando cerca de 36 metros cúbicos de material e pedras para estabilizar o local e garantir a segurança. Moradores relatam que o problema é recorrente em períodos de chuva. A Prefeitura de São José disse que, além dos trabalhos emergenciais de manutenção, o município também analisa de forma integrada a elaboração de um projeto mais amplo para solucionar de maneira definitiva os problemas recorrentes de enchentes na região. A proposta envolve intervenções no Riacho Pagará,
afluente do rio Imaruí, que frequentemente sofre com o aumento do volume de água em períodos de chuvas intensas. Com relação, pessoal, ao rio Imaruí, a gente também tem acompanhado esse caso. Realmente, esse encontro, exatamente onde aconteceu o desmoronamento, em outras reportagens a gente já confirmou, é o ponto de encontro onde toda a chuva que vem da Serra São Pedro de Alcântara alcança o município de Palhoça também. Então, tem sido realmente um problema para os moradores que a gente tem acompanhado por aqui. E olha que esses não foram os únicos impactos da chuva em toda Santa Catarina. Tiago Pires sabe mais. Pois é, Júlia, para você que nos acompanha agora às 6h40, os transtornos da chuva aí foram em diversas partes, diversas regiões do estado. No oeste não foi diferente, viu? Causou muito transtorno por lá, em alguns pontos, inclusive mais que outros, é claro. Mas a informação positiva é que não teve vítimas e foram questões mais pontuais. Mas que deu transtorno, deu lá pelo oeste. Mas o Felipe Bastos tem todas as informações e traz para a gente agora, olha só. O alerta da Defesa Civil se confirmou e o forte temporal atingiu pelo menos 3 cidades aqui da região oeste do estado na tarde desta terça-feira. Em Passos Maia, por volta das 6 horas da tarde, o temporal atingiu principalmente a região do assentamento Zumbi dos Palmares. 2 casas tiveram destelhamento, além de danos em galpões. A Defesa Civil fez a entrega de lonas para as famílias atingidas. Apesar dos estragos, ninguém ficou desabrigado ou desalojado e não houve o bloqueio de estradas. Já em Xaxim, o volume de chuva em um curto período causou alagamentos pontuais na área central da cidade. Foram quase 50 milímetros de chuva. Em Xanxerê, o acumulado chegou a mais de 63 milímetros nas últimas 24 horas. No geral, segundo a Defesa Civil, as ocorrências foram de baixo impacto, mesmo com a intensidade da chuva e também do vento. O órgão continua monitorando todas essas cidades que registraram algum tipo de transtornos, principalmente aqui no oeste. Voltamos ao estúdio. Pois é, e do oeste a gente vai aqui também para o litoral norte. Em Itajaí, a UPA Cordeiros teve o teto danificado, por isso ela está interditada por lá. Ou seja, transtorno e impactos em diversas regiões do estado, como a gente já disse. A Cris Pinheiro tem todos os detalhes do que aconteceu por lá. Isso, a UPA 24 horas do bairro Cordeiros, que atende pacientes de toda a região norte de Itajaí, está interditada desde ontem à noite por conta dos fortes ventos e chuva que provocaram aí infiltrações no forro e telhado do corredor da unidade e um grande acúmulo de água. Como medida preventiva e por segurança, o espaço foi interditado temporariamente. Para garantir a continuidade do atendimento, a Secretaria mobilizou uma UTI móvel que se posiciona em frente à unidade, que está pronta para atender os pacientes que necessitam ser encaminhados para os hospitais aqui de Itajaí, Marieta, Conderbornhausen e também o Pequeno Anjo. As equipes estão atuando junto à Defesa Civil e Secretaria de Obras para o conserto do telhado. A orientação neste momento para a comunidade é que, se necessite de atendimento, busque esse atendimento na UPA 24 horas, que fica no Centro Integrado de Saúde, no bairro São Vicente. Outra informação bastante importante é sobre a Unidade Básica de Saúde da Fazenda 2, que continua interditada por conta das tempestades. Também teve danos estruturais e todo o atendimento está sendo realizado na Unidade Básica de Saúde da Fazenda 1, Praia Brava e também bairro Nossa Senhora das Graças. E antes de encerrar, a gente vai deixar um alerta da Defesa Civil em relação aos ventos fortes que devem ser registrados a partir desta noite aqui em Itajaí e região. Acompanhe. Hoje, quarta-feira, dia 8, já temos as condições bem melhor. Todas as áreas de instabilidade se afastaram para o oceano. Ainda haverá condição de chuva fraca, isolada no dia de hoje, com períodos de melhoria, já o tempo limpando. Mas teremos agora a intensificação dos ventos. A alerta da Defesa Civil, nas próximas horas podemos ter rajadas fortes e intensas de ventos
do quadrante sul a sudoeste durante todo o dia de hoje no litoral. Condição que deixa o mar agitado, não é recomendada a navegação de pequenas embarcações e esse vento pode trazer mais transtornos aqui para a comunidade, para a região de Itajaí, que sofreu bastante nos últimos dias. Pois é, você viu aí então as informações relacionadas a esse transtorno das fortes chuvas, o temporal, né, que atingiu o estado. É claro que a gente segue atualizando, segue informando você. Qualquer novidade a gente traz ainda na edição de hoje do Tá Na Hora Santa Catarina, mas o nosso portal SCC10 está atualizando, todo atualizado, né, em tempo real. Júlia. Tiago, agora a gente vai sobre qualidade de vida, vai falar sobre gastos rotineiros e cesta básica. Moradores de Joinville, no norte do estado, vão sentir um peso maior no bolso nesse mês de abril, viu? Isso porque o preço da cesta básica teve aumento. A pesquisa foi realizada pelo PROCON do município. Quem traz os detalhes agora com mais informações é o Renato Santos, está chegando aqui com a gente. Renato, muito boa noite. A pergunta agora é, né? Quanto vai aumentar? Quanto que a gente vai ter de aumento e de impacto no bolso do consumidor? É com você. Pois é, essa pesquisa foi realizada nos dias 6 e 7 de abril e mostra um reajuste de 4,8% nos itens que compõem a cesta básica aqui na maior cidade do estado. De acordo com a pesquisa do PROCON municipal, a cesta básica está custando em média R$ 337,57 aqui na cidade de Joinville. Os itens com maior reajuste foram, por exemplo, o tomate, que teve um aumento de 35%, a cenoura, reajuste de 33,2% e a cebola, que teve 29,1%, de acordo com esses dados que foram divulgados pelo PROCON. Vale ressaltar que poucos produtos tiveram queda e não vão, na verdade, representar tanta economia na hora de comprar esses itens da cesta básica. Os produtos com menor reajuste foram o sabão em pó, a maçã nacional, o café em pó e também o doce de frutas. Em relação aos itens do churrasco, já que o catarinense adora aquele churrasquinho no final de semana, a gente teve reajustes também consideráveis. O lombo teve um aumento de 23%, o frango inteiro congelado, reajuste de pouco mais de 10% e a costela sem pele, 8,27% nesse reajuste. A diferença entre estabelecimentos também é estarrecedora. Segundo o PROCON, em alguns mercados, essa diferença ultrapassa 174%. Em outros, pode chegar até 159%, dependendo do produto que compõe o churrasquinho do final de semana. Eu procurei um especialista para saber o que vem motivando esses constantes reajustes no preço da cesta básica, já que desde dezembro, todo mês está tendo aumento nesses produtos. E ele traz a resposta. Você acaba tendo algum impacto também nessa questão do dólar e também dos combustíveis por conta dos conflitos internacionais. Mas o principal motivo para esses produtos, que são os 3 produtos que saltam aos nossos olhos, porque eles estão acima de 30% de variação, são motivos internos e relacionados à produção desses bens, né? Então, ou a condição climática ou mesmo a questão de entre-safra mesmo, que acontece todo ano, mas em alguns momentos, né, dependendo de como isso acontece, o impacto acaba sendo um pouco mais forte em determinados momentos. Tá, e, portanto, uma dessas explicações é a guerra no Oriente Médio e também a seca nas áreas produtivas de alguns produtos que compõem a nossa cesta básica. Volto com você aí no estúdio. Obrigada, Renato, pelas informações. Você aí de casa também pode acompanhar essas mudanças nos valores lá no nosso portal SCC10. A gente está acompanhando tudo. Agora, atenção para quem está de olho na casa própria ou já está com a obra em andamento. O custo para construir voltou a subir e acende um alerta no setor da construção civil. Materiais básicos estão mais caros, impulsionados por fatores internacionais, como conflitos mundiais e a alta do petróleo, além de questões tributárias no Brasil. Itens essenciais, como cimento e PVC, já impactam diretamente no orçamento das obras. A Graziane Bialy explica o que está por trás dessa alta e como isso pode pesar no bolso do consumidor. Acompanhe na reportagem. No papel, tudo planejado. A obra está dentro do cronograma, mas entre o assentar de um tijolo e outro, algo que não estava previsto.
O aumento nos insumos do setor da construção civil, alavancados pela guerra no Oriente Médio. A maioria das fábricas até agora anunciaram um aumento de preço, que pode chegar até 35%, e algumas anunciaram parada de produção por conta dessa falta de material. Ainda esse momento de escassez total de material, ele ainda não chegou, mas a gente vai depender agora de saber quanto tempo isso vai perdurar, né? A quanto vai chegar esse valor do petróleo e se a matéria-prima vai ser entregue nas fábricas. Ainda a gente não chegou nesse momento, mas pode ser um cenário futuro. Cenário que pode impactar diretamente na cadeia produtiva e afetar o mercado imobiliário. Com os impostos mais altos, o custo para você fazer um imóvel acaba ficando mais alto também. E no fim das contas, o preço final que o consumidor paga também se eleva. Com isso, são dois pontos que acabam contribuindo bastante para a elevação do custo imobiliário no Brasil, o que faz com que no fim das contas nós podemos ter uma desaceleração nesse consumo e o setor imobiliário como um todo no Brasil pode acabar sofrendo as consequências dessa alta. Alta que tem reflexo direto por conta do custo do petróleo, que impacta em produtos como aço, tintas, argamassa e impermeabilizantes. Os derivados de plástico, como o PVC, devem refletir muito no custo final da obra. Isso porque eles estão presentes desde a fundação até a entrega. Em projetos de habitação popular, o custo desse insumo varia entre 6% e 9%. Já em empreendimentos de alto padrão, a fatia pode chegar até 11%. Hoje o PVC é utilizado em larga escala na construção. Toda a rede de drenagem é feita com PVC, assim como todas as tubulações de esgoto sanitário, tubulações de água quente, água fria, utilizam o PVC, assim como outros usos decorativos hoje em dia, como forro, rodapé e muitos outros usos. Então, hoje, substituir esse material ou encontrar uma outra alternativa é muito complicado. Para compensar o custo extra que pode surgir, sem impactar o resultado final da obra, é preciso planejar. Antecipação de compras, negociação com os fornecedores e redução máxima do desperdício. As entidades do setor já estão mobilizadas e esperam a ajuda do governo federal. Para que alguma medida seja adotada para que não haja uma perda de controle em relação, principalmente, não só aos custos propriamente ditos, mas em relação a defasagens em relação aos contratos assinados anteriormente ao início dessa crise. Eu fico impressionada com o impacto, né? Aquele impacto em cadeia que vem, que seja da parte internacional, que seja das mudanças climáticas, que seja das produções, né? E o quanto se impacta realmente na comunidade diariamente. Tiago Pires. Pois é, a gente volta a falar aqui direto do continente, Parque de Coqueiros, grande movimentação por aqui, quando são 6h52, para falar de emprego. Porque lá em Içara, no sul do estado, está acontecendo um grande feirão. Quando a gente fala em emprego, é claro que a gente traz todos os detalhes e as informações aqui, porque é importante para quem está buscando ficar ligado agora nessa mensagem, né, da Manu, que traz tudo sobre esse feirão que está acontecendo por lá. Olha só. Nós viemos até a Basílica, em Içara, onde acontece a Festa da Misericórdia. E durante esses dias também está acontecendo um feirão de empregos aqui. 4 empresas oferecendo vagas em diversas áreas. E é uma oportunidade aí para quem está procurando uma nova vaga de emprego ou mudar de área. Nós estamos aqui onde acontece essa feira. Vou conversar aqui com o Davi, que é o secretário de Desenvolvimento Econômico de Içara. Secretário, então, falando um pouquinho sobre esses dias, né? Eu queria que você falasse quais vagas estão disponíveis e o que o pessoal precisa trazer aí para quem se interessar e se candidatar. Muito obrigado pela oportunidade. A feira é uma novidade que acontece já na tradicional Festa da Misericórdia, né? A nossa única basílica do estado de Santa Catarina vale destacar aqui no nosso turismo religioso. A primeira feira da indústria e comércio, ela acontece com diversas empresas. E algumas dessas empresas sentiram a necessidade devido à falta de mão de obra. São mais de 100 vagas em aberto, né, em diferentes áreas, diferentes níveis de escolaridade. As empresas que estão procurando essas vagas são a Librelato, uma das maiores referência nacional em implementos rodoviários, a Giasse Private Label, que é a Giasse Têxtil, né, e a Cristal Copo. Como eu já falei anteriormente, são mais de 100 vagas em aberto. Aproveite essa oportunidade. Os horários acontecem, já iniciaram domingo passado, a partir das 18 horas, eles acontecem até as 23 horas, com os horários estendidos aos finais de semana. A partir de sexta-feira, a feira acontece das 18 até a meia-noite. E as entrevistas acontecem aqui mesmo na feira, em anexo à festa.
quem procura uma oportunidade ou quer trocar de segmento, pode trazer seus documentos pessoais e o currículo que vai ser atendido aqui mesmo. Interessante é que vai em horário até um pouco mais tarde e facilita também que às vezes o pessoal não consegue vir em horário comercial, digamos assim. Por exemplo, hoje, até que horas vai ficar a feira aqui? Hoje até às 23 horas. E a partir de amanhã, na quinta-feira, das 18 às 23h30. Na sexta-feira, das 18 até a meia-noite. No sábado, das 2 horas da tarde até a meia-noite. E domingo, no sábado, das 14 horas até a meia-noite. E no domingo também das 14 até as 23h30. Horário estendido, facilitando o acesso a essa informação e também facilitando essas vagas de empresa. Então tá certo, muito obrigada, secretário, pelas informações. Fica aí a dica, então, para quem está procurando uma nova oportunidade. Aqui na Basílica de Içara não tem erro, como foi falado hoje até as 23 horas e nos próximos dias também, conforme o horário que já foi falado. Volto com vocês aí no estúdio. Obrigado, Manu. Agora são 6h55 e a gente segue falando desse mesmo tema, empregos. Porque Santa Catarina aí registrou um número bem expressivo em 2026, já no início de 2026, com novas vagas formais de empregos. Agora, o que explica exatamente esses números? O que justifica esse número tão grandioso? Quais são os setores que mais estão contratando? Pois então, o Kaique Guede e o Fernando Oliveira prepararam uma reportagem para explicar para a gente como é que está essa grande movimentação. Então, para você que está buscando emprego, vale a pena conferir. Olha só. O ano começa com sinal verde para o mercado de trabalho em Santa Catarina. Só nos 2 primeiros meses deste ano, foram mais de 41 mil novos empregos formais criados. Um resultado que coloca o Estado entre os destaques do país e mostra a força de uma economia diversificada. Em fevereiro, por exemplo, quase 22 mil novas vagas e mais da metade veio de setores que fazem parte do dia a dia da população: comércio e serviços. Juntos, os 2 segmentos responderam por mais de 11 mil novos postos em um único mês. Ou seja, o volume de admissões está sendo maior do que o volume de desligamentos. Além disso, Santa Catarina permanece com a menor taxa de desemprego do Brasil, que indica que a gente está com um cenário de pleno emprego. A indústria catarinense também mostra força. No primeiro bimestre, foram 24 mil novas vagas, o terceiro melhor resultado do Brasil. A Santa Catarina, ela tem uma economia bastante diversificada, uma indústria bastante diversa, e isso se traduz em competitividade. Nós conseguimos ser bastante competitivos aqui no território nacional e também a nível internacional. Neste momento, a construção civil se destaca na indústria. Impulsionada principalmente pelo crescimento do litoral, sozinha gerou mais de 6 mil empregos no ano. Mas, apesar dos números positivos, há um alerta. É um cenário de cautela, né? Porque as decisões de investimento elas acabam ficando um pouco em stand-by, um pouco em pausa por causa dessas incertezas, né? Tanto o cenário restritivo de juros quanto o cenário internacional, né? E a gente espera observar, né? A gente vai observar como que vai se desenrolar, que é um ano cheio de eventos no calendário, né? Tanto político quanto econômico, e isso, claro, que vai trazer variações no crescimento econômico de Santa Catarina e na capacidade de geração de empregos. Quando a gente olha para esses números, dá para perceber um movimento claro. Santa Catarina continua gerando empregos, mas em um ritmo mais cauteloso do que em 2025. De um lado, a produção, o consumo e os serviços mantêm o mercado aquecido. Do outro, os juros altos e a incerteza econômica seguram uma expansão mais forte. Santa Catarina tem uma indústria bastante diversificada, né, no estado, no oeste, temos a agropecuária, no norte, metal mecânica, e o comércio e serviços sempre, né, nessa cadeia, gerando empregos, sendo bastante representativa também na economia, 65% do PIB. Então, esses setores juntos fazem com que Santa Catarina se destaque em praticamente todos os indicadores da economia. Então, apesar desse cenário desse ano de uma maior incerteza, principalmente por conta do cenário econômico, a gente tem tido bons resultados em praticamente todos os setores. O Brasil também começa o ano com saldo positivo. O estado catarinense continua entre os melhores em desempenho e com uma das menores taxas de desemprego do país.
O desafio agora é manter esse ritmo, mesmo diante de instabilidades. Há um cenário de restrição, ou seja, os juros eles desaceleram a atividade econômica, mas Santa Catarina consegue ainda desempenhar bem, muito em função de nós termos uma renda média real elevada, né, o que impulsiona o consumo, e isso faz com que comércio, com que indústria, com que serviços também tenham um desempenho e acabem empregando mais, mesmo numa diversidade que a gente vê aqui dentro, né, por esse cenário restritivo, quanto no cenário exterior, pelas questões geopolíticas que a gente está acompanhando. Se quiser rever essa reportagem, está lá no nosso canal no YouTube, SCC SBT Passa Lá. Essa e todas as outras, né? É só passar lá também para ver e, claro, entender um pouquinho mais dessa dinâmica do emprego, dos empregos, da geração de empregos aqui em Santa Catarina. Eu continuo por aqui, Parque de Coqueiros. Daqui a pouco eu retorno com mais informações, mais notícias, quando são 7 horas em ponto. Júlia Matos. Tiago, e a gente vai continuar falando de emprego, viu? Porque Santa Catarina, aqui no nosso portal SC10, está com mais de 9 mil vagas de emprego abertas por meio do Sistema Nacional de Emprego, Cine. As oportunidades vocês podem acompanhar por aqui, com todas as informações da nossa equipe. Elas estão distribuídas em todas as regiões do estado e contemplam diferentes áreas de atuação e níveis de escolaridade, incluindo centenas de vagas destinadas a pessoas com deficiência. O maior número de oportunidades está concentrado em regiões como Vale do Itajaí e a Grande Florianópolis, mas há vagas espalhadas por todo o estado, inclusive em cidades menores. Os interessados podem se candidatar diretamente nas unidades do Cine ou de forma online pelo portal Emprega Brasil. Lembrando, claro, que as vagas são atualizadas diariamente e podem sofrer alterações conforme o preenchimento. Você pode acompanhar tudo aqui no nosso portal SC10, a quantidade de vagas espalhadas em cada região. Você que está procurando uma nova ocupação, uma nova oportunidade, aqui no nosso portal SC10, a gente pode te ajudar. Agora, gente, eu vou mudar de assunto agora e eu venho com uma sequência bem difícil. Situações, inclusive, muito absurdas vividas aqui em Santa Catarina. Vou começar por uma adolescente de 17 anos que foi flagrada com cerca de 130 quilos de maconha após um acidente de trânsito na SC 305, em Guaraciaba, no oeste de Santa Catarina. O carro em que ela estava saiu da pista e bateu em um barranco durante a madrugada em um trecho sinuoso e com chuva. No veículo, a Polícia Militar Rodoviária encontrou vários fardos da droga. A motorista de 19 anos fugiu do local após o acidente, enquanto a adolescente foi socorrida, levada ao hospital e depois encaminhada à delegacia com acompanhamento do Conselho Tutelar. Inicialmente, havia suspeita de 2 pessoas no carro, mas a adolescente afirmou ser a responsável tanto pelo veículo quanto pela carga de droga. O caso segue sob investigação e a jovem ficou à disposição da justiça, enquanto a polícia tenta localizar a condutora que fugiu. Vamos seguir, pessoal, com outro caso muito difícil, a morte de uma jovem gestante e do bebê que ela esperava, e gera revolta e muita repercussão em Indaial. A família denuncia negligência por parte do hospital Beatriz Ramos, já que a jovem buscou socorro 4 vezes, mas em todas foi medicada e mandada de volta para casa. A repórter Natiele Oliveira está ao vivo com a gente e traz mais informações. Nath, que caso difícil. A gente está falando da morte de uma gestante, de uma mulher que estava ali planejando, imaginando, né, já um futuro com esse bebezinho que também acabou falecendo. E a gente fala de negligência médica. Então, o que a gente pode atualizar desse caso por aí? É com você. Boa noite, Júlia, e a todos que nos assistem. Exatamente isso. Um caso difícil e que está dando o que falar aqui no Vale do Itajaí. E agora a Polícia Civil investiga, então, toda essa situação para, de fato, esclarecer se houve negligência médica por parte, então, do Hospital Beatriz Ramos. Essa jovem, de apenas 18 anos de idade, ela e o bebê faleceram. E aí isso tudo aconteceu depois dela procurar pelo menos 4 vezes o hospital durante a última semana. Toda essa história começou no último sábado, quando a Maria Luísa estava com algumas dores pelo corpo e aí procurou então a unidade hospitalar, foi medicada e aí então mandada de volta para casa. Na segunda e na terça-feira ela voltou ao hospital e aí dessa vez, além das dores intensas por todo o corpo, ela também estava com febre. Os médicos fizeram alguns exames médicos, chegaram a suspeitar que ela podia estar
estar com dengue, fizeram ali o exame, mas ela não estava, foi medicada e novamente liberada, né? E aí depois, o momento mais crítico foi na última quarta-feira, Júlia, porque daí ela retornou ainda mais debilitada e novamente não foi internada. E aí a gravidade dessa situação, eles só conseguiram perceber na manhã de quinta-feira, mas infelizmente não tinha mais o que fazer. Na manhã, então, da última quinta-feira, ela, em vez de procurar o Hospital Beatriz Ramos, ela foi, então, até um posto de saúde da cidade de Indaial, e aí estava com febre, com dores, e além de tudo isso, tinha algumas manchas roxas por todo o corpo. Foi nesse momento que, claro, né, a equipe médica ali do postinho ficou assustada, e aí mandou ela às pressas ao hospital aqui de Blumenau, o Hospital Santo Antônio. Quando ela chegou aqui em Blumenau, os médicos já precisaram então realizar uma cesárea de emergência. O bebê já nasceu sem vida e a Maria Luísa, pouco tempo depois então desse parto, também faleceu. A família alega negligência por parte então do hospital, dela ter ido 4 vezes à unidade e não receber o atendimento médico necessário conforme a família. Ela registrou um boletim de ocorrência e aí nós conversamos com o delegado responsável por esse caso, o Ícaro, e ele dá mais detalhes então do andamento dessa investigação. Vamos acompanhar. Ontem à tarde, ao tomar conhecimento desse fato, de imediato requisitei os prontuários médicos dos hospitais Beatriz Ramos, em Indaial, e Santo Antônio, em Blumenau. Após o encaminhamento desses prontuários, estes serão encaminhados ao IML para confecção do laudo pericial. Entre os quesitos formulados à Polícia Científica, consta se houve imprudência, negligência ou imperícia por parte da equipe médica que atendeu a paciente. Assim, com esses documentos em mãos, prontuários médicos e laudo pericial, nós verificaremos a causa da morte, bem como a equipe médica que atendeu a paciente em ambos os hospitais. A mãe dessa vítima, da jovem, a Maria Luísa, a Luana Petri, ela cobra respostas, então, agora do hospital para entender de fato o que aconteceu. Veja o desabafo. Estive ali no Hospital Santo Antônio para conseguir os prontuários médicos delas, para dar continuidade, né, que nesse processo que eu quero descobrir o que aconteceu com a minha filha, que não está sendo nada fácil, tudo muito dolorido, tudo muito difícil, mas que eu quero explicações, eu quero saber o que aconteceu com elas, porque ela ter saído do hospital 4h20 da manhã e ter chegado no estado que ela chegou no posto de saúde às 8 da manhã e ter morrido assim em poucas horas, não tem explicação, tá? Júlia, em nota, o hospital lamenta o ocorrido e também afirma que abriu uma auditoria interna para daí entender e esclarecer, apurar a conduta dos médicos. Além disso, agora, então, esses prontuários médicos foram enviados à Polícia Científica, que vai realizar, então, uma análise. E aí, agora, então, a Polícia Civil está esperando o laudo oficial da causa da morte, tanto da mãe quanto do bebezinho, do recém-nascido, para daí, sim, iniciar, né, para eles conseguirem concluir as investigações. A gente também vai seguir acompanhando esse caso, mas realmente lamentável. A gente deixa aqui os nossos mais sinceros sentimentos aos familiares e amigos dessa grávida. Obrigada, Nath, pelas informações. Eu não consigo imaginar a força dessa mãe para fazer esse registro para a gente agora, para desabafar sobre esse caso. Foi uma filha e um neto, né, em pouquíssimo tempo. Acho que não há palavras que, de alguma maneira, tragam conforto nessa hora para a família, mas a gente deixa aqui, claro, o nosso abraço carinhoso e a necessidade gigantesca de investigação desse caso. Gigantesca. Pessoal, 2 homens foram presos após assaltar um estabelecimento comercial em Concórdia, no oeste do estado. Nas imagens é possível perceber o desespero da atendente, que foi rendida, e obrigada a colocar os produtos dentro de uma mochila. A ação toda durou menos de 30 segundos. De acordo com a Polícia Militar, eles levaram diversos produtos eletrônicos. Em seguida, a polícia foi acionada e conseguiu localizar ambos no bairro Floresta. Eles ainda tentaram escapar, mas foram pegos.
Um dos homens foi encontrado também com uma pochete contendo 17 porções de cocaína, embaladas e prontas para venda. Durante a abordagem, uma mulher que estava no local também foi presa por desacato. Todos os envolvidos foram conduzidos à Delegacia de Proteção à Criança, ao adolescente e à mulher e ao idoso de Concórdia. A gente vai seguir acompanhando o caso. Agora, o Procon de Santa Catarina aplicou multas em 2 concessionárias de rodovias. É isso mesmo. Isso porque foram constatadas infrações e falhas na prestação de serviço aos consumidores. Quem fala com a gente agora ao vivo sobre o assunto é a Érica Garda. Érica, a gente quer entender que irregularidades foram apontadas por esse órgão e o que está acontecendo por aí. A informação é sua. É isso, Júlia. Tratam-se, então, de filas longas e tempo excessivo de espera. Os motoristas entraram em contato com o Procon e fizeram essa denúncia porque, em um dos casos, em um dos pedágios aqui no estado, foram 9 quilômetros de congestionamento. Então, realmente, uma situação bastante complicada. Foram mais de 22 denúncias feitas nos últimos dias, um dado que serve de alerta para o Procon para continuar fazendo sempre essa fiscalização. E são então, por esses 2 motivos, a questão das longas filas, né, e do tempo excessivo de espera. Ali, 9 quilômetros, se passaram, inclusive, mais de algumas horas o pessoal na fila esperando, então, para poder pagar o pedágio e seguir o caminho. Então, o Procon sempre faz essas fiscalizações e essas 2 concessionárias, então, foram multadas em R$40 mil. Agora, então, ambas têm 10 dias para recorrer, né, e prestar os devidos esclarecimentos. O Procon também nos afirmou que eles seguem sempre fazendo essas fiscalizações, que o motorista não deve esperar tanto tempo nas filas e que qualquer situação atípica ou situações parecidas com essa, o consumidor pode fazer, então, uma denúncia ao Procon. A gente vai seguir acompanhando e eu volto contigo, Júlia. Muito bem, obrigada, Érica, pelas informações. Agora a gente vai para um rápido intervalo, mas daqui a pouquinho você vai conferir. Hoje é quarta-feira, dia especial, né? A Ponte Hercílio Luz vai estar aqui com a gente. Hoje nós vamos falar de comida, vamos falar de origem da cidade e de uma das comunidades mais tradicionais e antigas aqui de Florianópolis, que muito tem a ver com a nossa ponte, que está de aniversário logo, logo. Daqui a pouquinho, viu? Mas antes, não esqueça, na próxima segunda-feira tem a estreia de Domênica Monteiro, um novelão envolvente que vai conquistar você, viu? Bora conhecer o elenco? Tiram tudo de uma mulher. Por que você fez isso, Max? Ninguém imagina o que ela pode se tornar. Segunda, 15 para as 9 da noite. A dona da história. Agora é outra. Eu juro que nunca ninguém mais vai voltar a se aproveitar de mim. Domênica Monteiro. A nova novela das noites do SBT. Voltamos com o nosso Tá Na Hora Santa Catarina. Obrigada pela sua audiência, pela sua companhia. A gente adora ter você aqui, viu? Agora, me acompanhe, porque você aí de casa vai acompanhar mais uma quarta-feira, dia da ponte. E você aí de casa, sabe por quê que um dos morros mais tradicionais e históricos de Florianópolis tem nome de comida? A resposta para essa curiosidade está diretamente ligada à construção do nosso maior cartão postal. No episódio de hoje da série especial sobre os 100 anos da Ponte Hercílio Luz, nós vamos revelar como um prato simples, barato e muito nutritivo alimentou os milhares de operários da obra e acabou, claro, rebatizando o nosso antigo Morro do Governo. Uma história de resistência, cultura e da mão de obra invisível, liderada pelas mulheres da comunidade. Acompanhem. Antes de ser conhecido como Morro do Mocotó, esse território teve outros nomes e outras funções. Foi Morro da Boa Vista, depois Morro do Governo.
Aqui do Hospital de Caridade para o sul, se chamava Morro da Boa Vista, né? Evidentemente porque quando se subia, via-se as baías lá de cima, via-se a cidade. No século XIX, já tinha a implantação dos hospitais de caridade, hospital militar. Havia aqui do lado sul dos hospitais muitas fontes de água. E para garantir o fornecimento de água para os hospitais, o governo comprou parte das terras. Mas a história que hoje define o espaço foi marcada pela exclusão. Por meio da política higienista operante na época, inspirada na Europa, o objetivo era reorganizar a cidade e afastar populações consideradas indesejadas. Expulsão dos pobres de determinados espaços. Eles saíram primeiro ali da Rua Francisco Tolentino, foram para trás da Catedral, formaram ali um cortiço chamado Cortiço da Cidade. Dali, com a construção da antiga Assembleia Legislativa, do Teatro Santa Isabel, que é hoje Teatro Álvaro de Carvalho, foram expulsos para ao lado de um rio que passava na cidade, que era o Rio da Fonte Grande, e que passou a chamar Rio da Bulha. Com a construção da Avenida do Saneamento pelo Hercílio Luz, muitas dessas famílias foram expulsas e ocuparam os morros. Foi nesse contexto que nasceu uma relação direta com a Ponte Hercílio Luz. Enquanto a estrutura tomava forma, a vida no morro também se organizava ao redor dela. Foram as lavadeiras da cidade, alojadas no morro, que deram início à tradição. Elas faziam marmitas de um prato que elas sabiam fazer muito bem, que era um mocotó. E elas levavam essas marmitas, vendiam para os trabalhadores da ponte. Então, as cozinheiras do Morro do Governo passaram a ser conhecidas também como cozinheiras do mocotó, né? Porque faziam mocotó. Então, havia essa tradição. Os trabalhadores da ponte, alguns moravam no próprio Morro do Mocotó, outros passaram a morar no Morro do Mocotó depois do final da construção da ponte. Entre o Hospital de Caridade e a Rua 13 de Maio se consolidou o Morro do Mocotó. As primeiras casas que se construíram no Morro do Mocotó eram caixas que vinham produtos do comércio, né? Eles pegavam essas caixas, desmontavam as caixas, traziam a madeira para cá e levantavam as paredes. E a cobertura era lata de querosene aberta. Dois símbolos relacionados, a Ponte Hercílio Luz e o Morro do Mocotó. Duas faces da história. Uma visível, a estrutura da ponte, e outra imaterial, marcada pelas relações sociais, culturais e econômicas que deram suporte à construção. Aos 84 anos, Dona Dete é descendente de famílias que ajudaram a formar o Morro do Mocotó. O prato que dá nome à comunidade faz parte da história dela. Então, o Mocotó ficou sendo aqui no morro um prato para tudo quanto era festa. Aí tinha Mocotó. Aqui não tinha casa nenhuma, era só eu, a vizinha, o vizinho ali. Eu estou perto em Deus. Mãe de 5 filhos, avó, bisavó e tataravó, ela encontrou no prato uma forma de sustentar a família e realizar sonhos. Eu, quando comecei a fazer, aí eu quis levantar ali o meu terreiro, que está tudo muito difícil, então eu fazia. Uma semana eu fazia mocotó, na outra eu fazia dobradinha. Era um prato que todo mundo comia, né? Fica satisfeito, não dá de comer outra coisa. Comendo um prato de mocotó, fica de bucho cheio, como diz os antigos. O modo de preparo antigamente exigia força, tempo e muita dedicação. Esse era um projeto muito longo, porque ali no Pantanal tinha um matadouro. E o pessoal aqui ia buscar lá, não comprava, ia buscar, porque era uma coisa que eles jogavam fora, né? Então traziam, a gente naquela época a gente não usava muito panelão, era aquelas latas de banha e a gente botava, então fazia um foguinho assim, ó, botava a ferver e botava o pé do boi ali, aí dava com ele na pedra para a unha ir saltando. Botava de novo, ia até saltar a unha, para depois aí tirar o pelo todo para a gente botar ele na panela para ferver. Então era bem difícil. Aí depois então é que a gente não pode deixar um ossinho, a gente tira, porque
os ossinhos soltam tudo do nervo. E aqueles nervinhos é cortadinho tudo bem pequeno, que aí a gente corta a linguiça, corta o bacon, corta o charque, bota tudo, depois a ferver com ele, que é para ele pegar aquele gosto. Finalmente é o arroz branco. Pela cidade, um dos bares mais tradicionais segue servindo o prato há mais de 40 anos. O pessoal da região aqui sempre gostava muito do caldo de mocotó, porém não era todos os lugares que faziam. Então nós tínhamos clientes que vinham de vários pontos da cidade, porque a minha mãe fazia o caldo de mocotó, né? Na família do Odorico, a receita está preservada na geração dele, que pretende ensinar aos filhos. Assim como na da dona Dete, que tem na neta a continuidade do legado. Então eu já passei para ela a receita do mocotó para 30 pessoas, para ela saber quanto que vai. Oh, meu Deus, um abraço carinhoso para dona Dete. Você de casa, tenho certeza que agora, o estômago roncou nesse horário, com a gente trazendo o melhor da Ponte Hercílio Luz, da cultura, da comida que faz parte da história. Que coisa mais linda. Tiago Pires está bem pertinho da ponte também, né, Tiago? É isso, Júlia. Essa é a imagem que nós temos aqui direto do Parque de Coqueiros, a nossa querida Ponte Hercílio Luz. 13 de maio está chegando, o centenário está chegando. E claro que a gente está aqui já na expectativa para poder comemorar, brindar a história magnífica da nossa ponte, né? Agora, daqui eu vou chamar uma reportagem, Júlia, porque essa discussão, essa polêmica já acontece há muito tempo. Denúncias de abordagens violentas em uma comunidade de Florianópolis voltaram a levantar um debate em relação à questão do uso das câmeras corporais por parte da Polícia Militar. Vamos entender melhor na reportagem da Érica Garda, olha só. A polêmica começa aqui. Moradores da comunidade do Siri, em Florianópolis, denunciam ação violenta durante uma operação policial. Segundo os relatos, houve tiros em plena luz do dia e até crianças teriam sido atingidas por balas de borracha. Além disso, a população cobra o uso de câmeras corporais por parte da Polícia Militar. A gente pede as câmeras, porque se é tudo tão como eles contam, por que eles não querem botar as câmeras? Bota a câmera, que daí a gente vê o que realmente acontece. Ontem, a operação de ontem foi feita às 5 horas da tarde, horário em que saem os alunos da escola. Tinha muita criança na rua, era pai correndo com seu filho, era mãe deitando no chão. Do outro lado, a Polícia Militar apresenta uma versão diferente. Segundo a corporação, a operação era contra o tráfico de drogas e houve confronto com suspeitos armados. Um homem morreu. Diante de versões tão diferentes sobre uma mesma ocorrência, o questionamento que fica é o que realmente aconteceu. Por isso, nessa situação, é tão importante que equipamentos como esse sejam utilizados. As câmeras corporais gravam tudo em tempo real e proporcionam segurança e transparência, tanto para os policiais quanto para a população. Essa questão da transparência das câmeras corporais, ela é essencial para levar a lisura do processo, tanto na questão de como é a ação do oficial que está utilizando a câmera, né, quanto quem está sendo abordado na questão das abordagens policiais. Elas acabam fazendo demonstrando a transparência dessas operações. Além de registrar as abordagens, as imagens também podem servir como prova e aumentar a confiança entre polícia e população. Tudo é gravado em tempo real, né? Então ela acaba inibindo também aqueles comportamentos errados de todas as partes, né? Ou seja, acaba que todo mundo vai se comportar da maneira adequada ao que está sendo executado naquele momento, né? Seja como uma abordagem ou seja da pessoa abordada, né? Mas, em Santa Catarina, as câmeras corporais policiais estão fora de uso desde 2024. Antes disso, os resultados chamaram atenção, com redução no uso da força policial.
Hoje, o tema está na Justiça. O Ministério Público e a Defensoria cobram a retomada do uso. Enquanto isso, moradores seguem com medo. E sem imagens, casos como esse continuam gerando dúvidas. Gente, isso é desumano com a pessoa que mora aqui. Ninguém mora aqui porque quer, ninguém mora aqui porque gosta. Moram aqui porque precisam e não são bandidos. Não é, as pessoas ficam criticando, defendendo bandido. Não é a questão de defender bandido. A questão é defender os moradores que não têm culpa de estar aqui. Em nota, a Polícia Militar afirmou que a corporação estuda o uso de novas tecnologias para o monitoramento das ações policiais. Já a Secretaria de Segurança Pública informou que o tema está em análise. Por fim, o Tribunal de Justiça afirma que a Polícia Militar deve entregar um relatório sobre o uso de câmeras corporais no estado. Um tema polêmico que gera muita discussão e claro que a gente vai seguir acompanhando. Agora, 7h26, rápido intervalo e a gente já volta com os detalhes da previsão do tempo. Que bom, quinta-feira o tempo fica firme em Santa Catarina com a chegada de uma massa de ar frio, deixando as temperaturas mais amenas. O mar fica agitado, principalmente entre a Grande Florianópolis e o litoral sul, com ondas de até 3 metros. Fico alerta para os navegantes. No litoral norte, ondas de até 2,5 metros. E olha só, as cidades mais pedidas para vocês estão aqui. Xanxerê com máxima de 22 graus. Nesta quinta-feira, Tubarão com máxima de 26, Canelinha com máxima de 27, Itaiópolis com máxima de 23 e máxima de 17 em São Joaquim.